Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma blusinha com esse tecido aqui. Por que é uma blusa? Porque ele é pequeno e isso dá pra fazer uma blusa. É um retalho, eu comprei ele por R$5. Vem comigo me ajudar a escolher o modelo dessa blusinha, que é basicamente o que o tecido der. É sobre isso, então bora! Eu tenho uma pastinha de roupas salvas no Pinterest, onde eu vou guardando, assim, roupas que eu imagino que eu queira fazer. Ou primeiro eu salvo o pin e compro o tecido depois, ou primeiro eu compro o tecido e depois eu vou atrás de referência. Essa blusinha eu tava com esse modelo aqui que tinha esse laço no ombro, fui pegando algumas referências que eu vi aqui no Pinterest e salvando pra gente usar depois. Não pra fazer igual, pra usar como referência mesmo. Para o molde, eu coloquei na cabeça que não queria fazer de forma 100% intuitiva. O que eu fiz foi ir até o site da Marlene Mukai, que lá ela tem inúmeros modelos já com os tamanhos, as medidas certinhas para você tentar reproduzir em casa. Eu reproduzi apenas com réguas normais. Fui fazendo alterações que eu imaginei que fossem dar certo, mas que elas não foram 100% imaginadas. Eu fui seguindo as regras que ela foi dando, somando, diminuindo ali algumas coisas. E eu resolvi pegar esse modelo porque a alça do molde dela era exatamente igual à alça que eu tinha imaginado aqui na minha cabeça, que eu queria que fosse minha blusa. Eu nem cheguei a fazer, tipo, 2 moldes, lado da frente e lado das costas. Eu só anotei na parte das costas aqui, assim, o que deveria subir, que eu poderia subir apenas no tecido mesmo. Que era coisa, tipo, de 2 centímetros, 1,5 centímetros. O meu tecido é um crepe Duna, é o mesmo do vestido do Natal, aquele vermelho. E ele era um retalho, gente, sem eira nem beira. Não tinha nenhuma outra parte da auréola, então dá pra ficar bem nítido aqui no vídeo que não tem a outra parte, tá? Mas como ele era bem comprido, eu consegui colocar a blusinha pra fazer a frente e as costas aqui nesse comprimento. Exatamente assim como eu tô mostrando pra vocês. Posicionei a parte da frente ali em cima e depois eu ia descer pra colocar a parte das costas aqui nessa parte mais de baixo. Aí tiraria a parte da frente das costas e era todo o tecido que a gente tinha pra trabalhar. Mas não tem problema porque eu adoro um desafio de pouco tecido. Eu amo. Ela não deixa a margem de costura, então eu tive que adicionar na hora de cortar. Ajeitei meu tecido, fui ajeitando, calculando. Uma parte importante quando você vai usar um tecido desse jeito é medir pra dividir, pra saber quanto ia ficar pra cada parte, né? Lembrando que a parte das costas é um pouquinho maior que a parte da frente. E hoje eu lembrei também de subir ali 2 dedinhos na ponta da minha blusa pra não ficar pontuda e bicuda quando a gente fosse costurar. Cortei toda a parte da frente e segui o mesmo padrão pra cortar a parte das costas. Pra dar o acabamento da gola, e a minha blusa posicionei em cima do tecido que sobrou, peguei um giz e fiz todo o contorno da golinha. Medi 2 dedinhos pra dentro, como se fosse a largura, e contornei de novo seguindo o mesmo desenho que eu já tinha feito da primeira vez. A parte de desenhar é só porque eu acho mais prático. Com menos chance de dar mais errado, pode fazer direto aí só na tesoura. Depois disso é só cortar que o acabamento vai ficar com o mesmo formato da gola e vai ser bem melhor pra costurar. Corta pra parte das costas também, porque a gente vai seguir o mesmo padrão de acabamento. Vamos fazer a nossa checklist, parte da frente, parte das costas, cada um com suas respectivas golinhas ali de acabamento. E aqui para fazer a parte da cava do braço, eu cortei só a tirinha reta mesmo. E isso aqui foi tudo que sobrou do nosso tecido, que é pra gente fazer uma gracinha depois, mais pra frente, vocês vão já entender. E encontrei esse tom de verde aqui lá no acervo de linhas da minha avó, ele é um pouquinho mais escuro, mas eu gosto do efeito que dá. Obviamente, quando a costura fica bonitinha, né? Oremos que vai dar certo. Ah, vai, nem é tão diferente assim. Vai, vamos deixar passar essa. Vamos começar a costura da nossa blusinha pelos acabamentos de gola do pescoço. Primeira coisa a se fazer, eu coloco a minha parte da frente aqui, ó, com o lado direito olhando pra cima. Com essa tirinha que a gente cortou pra dar acabamento, com o lado direito olhando pra baixo. Ou seja, elas vão estar lado direito com lado direito. Você posiciona assim e depois passa uma costura reta por volta de toda a golinha aqui. Como vocês gostam de saber, então eu vou usar o ponto 2 aqui da máquina Linux e a tensão do fio no 4. Passamos a costura reta que eu falei pra vocês que iríamos passar, que depois disso a gente vai virar pro lado de dentro, essa tirinha, lado de dentro da blusa, ficando assim, ó. E o lado de fora, ficando desse jeito, bem limpinho. Agora eu botei minha máquina aqui no ponto 12, que é esse ponto aqui de zigue-zague, que é pra poder dar o acabamento certinho aqui dessa tirinha e ela não desfiar. E fica assim o acabamento de zigue-zague para impedir o tecido de desfiar. E como a gente já sabe também, todas as partes que são curvas, arredondadas, a gente dá esses piques aqui para o acabamento ficar melhor e o tecido se ajustar melhor também a essa costura mais arredondada. Concluídos todos esses detalhes, a gente vira oficialmente a nossa tirinha aqui para rebater lá na máquina com a costura reta.
Usei o ponto 2 novamente, que é o que eu uso pra praticamente todas essas roupas com esses tecidos. E aí, é só você ir ajeitando, sentindo ali com o dedo onde tá passando a sua costura de baixo, porque dá pra você sentir. Vai ajustando e costurando com muito carinho e cuidado, dá super certo no final. E fica assim o resultado do trabalho. E aqui sim tem umas guinadazinhas, mas assim, ó, é a minha blusa. Na sua aí você pode fazer melhor do que o que eu fiz aqui, mas eu particularmente gostei do resultado. Não é uma coisa que me incomoda. E agora é só repetir absolutamente o mesmo processo na parte das coxas. Eu não faço nada diferente, é totalmente igual. Esse aqui é o resultado e, como eu falei, é exatamente igual. Bora costurar os ombrinhos. Que nada mais vou fazer do que colocar minha blusinha lado direito com lado direito e costurar ali nos ombrinhos. Passei costura reta e o zigue-zague porque é a forma que eu faço o acabamento na máquina Linux. Agora eu trago e viro nossa peça aqui para o lado direito, o lado certinho da blusa. E para as cavas eu cortei essas tirinhas aqui retas porque o tecido não dava para cortar arredondado também. Mas vai dar certo, vocês vão ver. O processo é igual, eu vou colocar direito com direito, vou passar uma costura, vou dar os piques e vou virar para o lado de dentro e rebater toda a costura. Já passei aqui a primeira costura, que foi essa costura reta. Agora é só a gente dar os piquezinhos pro tecido se ajustar e virar pro lado de dentro pra gente rebater. Aproveitei, já dei zigue-zague também e tá aqui feito os piquezinhos. Agora a gente vai rebater e costurar na costura reta também. E segue todo o mesmo processo da parte da frente da blusa. É o mesmo para a parte das costas e é o mesmo para as cavas dos braços. E, gente, dá certo fazer com a tirinha reta, tá? Eu sempre fiz com a tirinha reta nessa parte da cava, porque tem menos tecido pra gente cortar a parte mais curva e dá certo. Se você tem outras técnicas ou outros jeitos de fazer, tá tudo bem também. Aqui não é uma disputa. Como eu gosto de dizer, mais uma troca de conhecimento. O resultado fica assim e você pode ir passando o ferro pro acabamento ficar melhor. E eu não tenho muita paciência pra fazer isso, não. Aqui também é muito quente, eu vou me poupando de passar mais calor. Mas eu disse pra vocês que ia dar certo, que ia ficar bom mesmo sendo tirinhas retas. Agora a gente vai fazer aqui, fechar as laterais e fazer o acabamento de barra. Ponto 2. Daí você junta, posiciona bem direitinho, ó, as duas partes, que são o lado da frente e o lado das costas. Dá um retrocessozinho nesse começo, que é pra fortalecer a sua costura e ela não abrir depois. E é só seguir costurando reto até chegar lá embaixo. Costura reta toda passada, agora a gente vai passar o zigue-zague, como eu já falei aqui outra vez, é o acabamento que eu dou nas minhas peças. E aí, segue fazendo isso até lá embaixo também. E fica desse jeitinho aqui, ó, o fechamento da lateral com costura reta e zigue-zague feitos na máquina Linux. E pelo lado de fora fica assim, uma costura super firme e bem feitinha. A barra levanta polêmica, porque cada pessoa tem um jeito de fazer. Eu prefiro fazer assim. Primeiro eu passo o zigue-zague em volta de toda a minha blusa e em seguida eu venho fazendo a costura reta, dobrando uma vez esse zigue-zague que eu fiz por volta da blusinha. E se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários como você faz a sua barra. E não esquece de deixar um like e se inscrever também aqui no canal, que é muito importante, me ajuda demais. E vamos ao que sobrou do tecido, que eu tinha mostrado pra vocês lá no comecinho do vídeo. Que com isso aqui eu tinha pensado em fazer ou um lacinho pra colocar no ombro ou uma flor. Mas eu lembrei que eu já fiz uma com uma florzinha, que foi aquela preta que tá aqui no canal também. Então eu decidi fazer um laço e cortei bem intuitivamente esses dois pedaços de tecido aqui em duas capas, em duas camadas. Aqui eu vou passar uma costura reta, depois eu vou franzir assim, ó. E é um maior e um menor, então eu vou colocar o menorzinho em cima desse maior. Vai ficar assim, ó, mais ou menos desse jeito. Passei a costurazinha reta nesses dois pedacinhos que eu cortei. Eles não estão bem regulares não, mas vocês vão ver que vai ficar bom. E deixei um espacinho aqui, ó, nessa costura, que é pra poder trazer o tecido todo pro lado direito. O resultado dele desvirado fica assim, e eu só repeti o processo com outro pedacinho também. Já franzi aqui um dos meus lacinhos pra vocês verem como é que fica, e eu usei agulha e linha mesmo. E pra fazer, eu peguei ele aqui, fui dobrando assim com a minha própria mão, fazendo o franzido. Fiquei segurando bem firme para não sair do lugar e em seguida vim com a agulha e a linha prendendo tudo isso aqui que eu tinha feito com a mão. E segui dando pontos até eu achar assim, já estava bem firme e seguro que não ia desmanchar. Aí, para não correr o risco de sair do lugar um sobre o outro, eu também dei pontinhos prendendo eles assim um no outro. Com agulha e linha também, porque eu acho que na máquina poderia correr o risco de quebrar a agulha, porque estava uma parte bem mais grossa, né? Ou então danificar o trabalho que a gente já tinha feito até aqui. Eu fiz uma tirinha assim, bem no estilo alça de blusa mesmo, só um pouco mais larga, que eu ia usar para ser o centro do laço, aquele centrinho do laço mesmo, e também ia me ajudar a prender na minha blusa, porque eu fiz dando a volta pelo ombro, pegando a blusinha mesmo, desse jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês no vídeo. E também prendi tudo com a mão, dando pontinhos com agulha e linha.
E esse aqui foi o nosso resultado. E de um mini retalho nasceu essa linda blusinha. Lembrando que eu tenho um pouquíssimo busto, então eu uso aproximadamente o tamanho P na parte de cima. Também não sou profissional, quase tudo que eu sei eu aprendi sozinha, mas eu faço tudo com muito carinho aqui e passo o que eu consegui aprender pra vocês. Eu espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima!